We're going to have fun today. Nós vamos nos divertir hoje. My name is Chris, O meu nome é Chris and I think it's important that you know who I am. e eu acho que é importante vocês me conhecerem um pouquinho. I now live in Texas, Agora eu vivo no Texas and we say everything is bigger in Texas. e nós falamos que tudo no Texas é uma proporção maior. But Sao Paulo is way bigger than Texas. Tá, mas eu vou falar, gente, São Paulo ganhou, é muito maior que o Texas. So I've found something bigger. Então eu encontrei algo maior. But I grew up in Washington State. Mas eu cresci, na verdade, no Texas. I grew up Em Washington. I grew up on a dairy farm in a very small little town. Eu cresci numa fazenda de laticínios, numa cidade bem pequenininha. There was only about 7,500 people that lived in my city. Tinham cerca de 750 pessoas que moravam na minha cidade. I didn't know that churches this size even existed. Eu nem sabia que igrejas desse tamanho existiam. When I was young, I would go to church with my parents, but I didn't really know God. Quando eu era mais novo, eu costumava sim ir para a igreja com os meus pais, só que eu não conhecia muito sobre Deus. Like there's people that know a lot of information about God, but they don't know him. That was me. Então, tem muitas pessoas que têm muitas informações sobre Deus, mas não conhecem a Deus de fato. E essa pessoa era eu. And I wanted to be a fireman. E eu queria ser, na verdade, um bombeiro. So for 2 years, I had my medical, they call it EMT, and I could drive fire trucks. Então eu tirei as minhas licenças, eu fiz alguns cursos para eu poder me tornar um bombeiro. And every time I see a fire truck go by, I think, I want to be a fireman. E todas as vezes que eu via um carro do bombeiro passando, eu pensava, nossa, eu quero muito ser um bombeiro. Still to this day. E ainda hoje, But God called me for a different purpose. mas aí o Senhor me chamou para um propósito diferente. So when I was 18, Então, quando eu tinha 18 anos, I got very angry. eu fiquei muito bravo. And I was going to go to another city and hurt somebody. E eu decidi que eu ia para outra cidade, eu ia machucar uma pessoa. And my father, he calmed me down. He said, go inside and try to read the Bible. E o meu pai me chamou e falou assim, não, entra aqui dentro, tenta ler a sua Bíblia. To that point, I had never really read the Bible. E até aquele momento eu nunca de fato tinha lido a minha Bíblia. So I opened it up, got frustrated, and I closed it. Então eu abri, eu me frustrei, daí eu fechei a Bíblia. And as I was standing up to leave, my hand got physically stuck to the Bible. E quando eu comecei a tentar me levantar para sair, tirar minha mão da Bíblia, minha Bíblia ficou grudada na Bíblia. God arrested me to the Word of God. Deus me fez ficar preso à palavra de Deus. My mom would tell you that my eyes rolled back in my head. E minha mãe te diria, se ela estivesse aqui, que os meus olhos eles viraram. And a demonic spirit spoke out of my mouth. E um espírito demoníaco falou da minha boca. They did not know what to do. E eles não sabiam o que fazer. So they called a pastor and he came to my house and he prayed for me and I was delivered and born again. E então eles chamaram um pastor, ele foi até a minha casa, ele orou por mim, me libertou e a minha vida mudou. At that point I still wanted to be a fireman. E assim, gente, naquele momento eu ainda queria ser bombeiro. But I began to go to a church that was like Pa's church, Mas full of the Holy Spirit. Mas eu comecei a frequentar uma igreja que era igual a Igreja da Paz, cheia do Espírito Santo. And these little grandmothers would come and pray for me. E essas senhorinhas, as vovós, elas vinham e oravam por mim. And they would pray for me to receive the Holy E Spirit. elas oravam para que eu recebesse o Espírito Santo. But I did not want to fake it until I made it. Eu não queria fazer de conta até eu chegar lá. It was either God or it wasn't. Ou seria Deus ou não seria. So I got invited to go to a youth conference in Seattle, Washington. Então dia eu fui convidada para participar de uma conferência de jovens em Washington. And there was a preacher there and he was preaching and he said the Holy Spirit is here. E tinha um pregador lá e esse pregador disse, o Espírito Santo está aqui. Right, there was 10,000 people in the room. E tinham 10.000 pessoas dentro daquele prédio. And I was in the overflow. It was about this big. E eu estava no auditório secundário, que era desse tamanho. So those in overflow today, E você que está assistindo a gente no segundo auditório hoje, the Holy Spirit's going to get you too. o Espírito Santo também vai te pegar.
So I was in the overflow. Então eu estava no segundo auditório And he said, the Holy Spirit is here. e ele disse: o Espírito Santo está aqui. Nobody touched me. Nobody laid hands on me. Ninguém colocou a mão sobre mim e ninguém estendeu a mão sobre mim. I fell over backwards, hit the ground, began to pray in the Holy Spirit, and God spoke to me. Eu caí no chão, eu comecei a orar em línguas e o Espírito Santo falou comigo. He said, you're going to travel the world and preach the gospel. Ele disse: você vai viajar o mundo e pregar o evangelho. You're going to cast out demons. Você vai expulsar demônios. You're going to raise the dead. Você vai ressuscitar os mortos. I didn't know it was in the Bible. Eu não sabia que essas coisas estavam na Bíblia. So the first year of reading the Bible, Então no meu primeiro ano lendo a Bíblia, I thought, oh, Jesus told us we can do this stuff. então Jesus disse que a gente podia fazer essas coisas mesmo. If you have a boring Christianity, Se você tem um cristianismo que é meio chato, you don't know the Lord. você não conhece o Senhor de verdade. If you have a boring Christianity, Se você tem um cristianismo que é chato, you've not read the Bible. você não leu a Bíblia. So this is who I am. Então esse sou eu. I'm not a professional preacher. Eu não sou um pregador profissional. I love you, Eu amo você, but I don't need you to like me. mas eu não preciso que você goste de mim. I'm going to say it again. Eu vou até repetir. I love you, Eu te amo, but I don't need you to like me. mas eu não preciso que você goste de mim. I came here to preach the Word of Eu God. vim aqui para pregar a palavra de Deus. And I think at the end of it, you're going to love me and like me. E eu acho que até o final vocês vão gostar de mim e me amar também. But people are going to be delivered of fear today. Mas hoje vai ser uma tarde de libertação. People are going to be delivered of fear. Pessoas vão ser libertas do medo. And we're going to see God move. E Amen? nós vamos ver o poder de Deus se mover, amém? Amen. Now you know who I am. Agora que você já sabe quem sou eu, The title of this message this morning o título dessa mensagem nessa manhã is Radical Love Opens Up the Heavens. é o amor radical que abre os céus. Not calm love, Não é um amor calmo, but radical love. mas um amor radical. We say, I love a hamburger. Às vezes a gente fala: nossa, eu amo hambúrguer. And with the same thing we say, and I love God. E aí a gente fala: mas eu amo a Deus. Well, you don't love a hamburger the same way you love God, Mas você não pode amar a Deus da mesma forma que você ama um hambúrguer, right? certo? We just say, I love everything. A gente fala: eu amo tudo. No, but when you radically love God Mas quando você ama a Deus de forma radical and you love Him with e everything, você o ama com tudo, you will walk in an open heaven. você vai caminhar debaixo de céus abertos. In Acts chapter 3, Em Atos capítulo 3, there's the story of Peter and John going to the temple. tem a história de João e Pedro indo para o templo. And there's a man that's laid daily at the gate called Beautiful. E tem um homem que está ali, que fica deitado no portão chamado Formosa. And this is what they say. E é isso que ele diz. But Peter said, Mas Pedro disse: I have no silver and gold, but what I do have I give to you. não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. They radically loved God. Eles amaram a Deus de forma radical. So they understood what God had deposited in them Então eles entenderam aquilo que Deus tinha depositado dentro deles, so they could give it away. para que eles pudessem distribuir. They said silver and gold. Ele disse: prata e ouro. Now they could have gone and got silver and gold, Eles podiam até voltar e pegar um pouco de prata e ouro. but they said silver and gold, we're not a part of that kingdom. Então, mas eles falaram: não, eu não tenho prata nem ouro, mas eu também não faço parte desse reino. Here, take my hand. Pega a minha mão. The kingdom of God is in me O reino de Deus está em mim, because the Holy Spirit is in me. porque o Espírito Santo está em mim. Rise up and walk. Levanta e anda. And heaven opened E os céus se abriram and touched earth. e tocou a terra. Loving God radically Amar a Deus de forma radical will result in living under an open heaven. vai ter como resultado viver debaixo de céus abertos. You're called to live under an open heaven. Você foi chamado para viver debaixo de céus abertos. Let's pray.
Vamos orar? Jesus, Jesus, we say fear go, nós declaramos agora, medo vai embora. Holy Spirit come. Espírito Santo vem. Any spirit Todo espírito that is not the Holy que Spirit, não é o Espírito Santo, you must leave, você deve sair. and God, you can have the entire room. E Deus, você pode ter esse quarto, essa sala inteira. Deliver us from fear Nos liberte do medo and let us walk in your perfect love. e nos permita viver no seu amor perfeito. Amen. Amém? What is an open heaven? O que é céus abertos? What is an open heaven? O que é um céu aberto? It's when we see the reality of heaven come to earth. É quando nós vemos a realidade do céu vindo para a terra. Jesus taught us to pray this way in Matthew 6, 9, and 10. Jesus nos ensinou a orar dessa forma em Mateus 6, 9 e 10. Pray then like this: Our Father in heaven, hallowed be your name. Então- Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Say on earth Então diga na terra as it is in heaven. como é no céu. Now say it like a preacher. On earth Agora fala como se você estivesse pregando. Na terra as it is in heaven. como é no céu. Okay, I need you to understand this. Ok, eu preciso que você entenda isso. When Jesus left heaven and came to earth, Quando Jesus deixou o céu e veio para a terra, he didn't do supernatural things. ele não fez coisas sobrenaturais. He did natural things. Ele fez coisas naturais. We call it supernatural. Nós damos o nome de sobrenatural. But Jesus left heaven, Mas Jesus deixou o céu, came to earth, veio para a terra and did what was most natural for e him. fez o que era mais natural para ele. He saw a man with a demonic spirit. Ele viu um homem com um espírito demoníaco. That's not normal. Não, isso não é normal. Get out. Saia. We call it supernatural. Nós damos o nome de sobrenatural. Jesus calls it natural. Jesus chama isso de natural. He sees a man with a deformed arm. Ele vê um homem com o braço deformado. He says, grow out, and E ele, right, grow out. e ele diz, cresça braço. And it grows out. E o braço cresce. That was normal for Jesus. Isso era o normal para Jesus. Because he did not create that man that way. Porque ele não criou aquele homem daquela forma. I want you to understand Eu quero que você entenda what we call supernatural o que nós chamamos de sobrenatural is just natural to Jesus. é somente o que é natural para Jesus. Say on earth Então diga na terra as it is in heaven. como é no céu. Okay, now if you don't say it next time, we're going to have to ask you to leave. Então agora se você não repetir junto comigo, você vai ter que ir embora. I'm joking. Eu tô I'm brincando. joking. Gente, é brincadeira. One person got scared. Uma pessoa ficou com medo. Don't worry, we're not going to kick you A out. gente não vai te mandar embora. Fica Let's preocupado. look at the contrast of the kingdom of God, an open heaven, and the world. Então vamos olhar para o contraste do reino de Deus e com este mundo. We have peace versus chaos. Nós temos a paz contra o caos. We have love versus hate. Nós temos o amor versus o ódio. Joy versus depression. A alegria versus a depressão. Health versus sickness. A saúde versus a doença. Provision versus lack. Provisão e a falta versus a falta de provisão. Hope versus hopelessness. A esperança versus a falta de esperança. Humility versus pride. Humildade versus o orgulho. Or generosity versus selfishness. Ou a generosidade versus a egoísmo. Obrigada. Everybody say on earth Todos digam na terra as it is in heaven. como é no céu. Now it's important to understand that we're called to live under an open heaven. Então é importante que nós possamos entender que nós fomos chamados para viver debaixo de céus abertos. And not only are we called to live under an open heaven, but we're called to be an open E heaven. não somente fomos chamados para viver debaixo de céus abertos, mas para sermos céus abertos. Silver and gold I don't have, Prata e ouro eu não tenho, but what I have, mas o que eu tenho, you have the kingdom of God in you. você tem o reino de Deus em você. So what does this look like practically? Então, como que é isso de forma prática?
healing the sick, curando os enfermos, casting out demons, expulsando demônios, working miracles, fazendo milagres, operating in the prophetic, se mover no profético, giving generously, ofertar de forma generosa, bringing heaven to earth. trazendo os céus para a terra. In Mark chapter 16, Em Marcos, capítulo 16. he says, "And these signs will accompany those who believe. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. In my name they will cast out demons, they will speak in new tongues, and they will pick up serpents with their hands." E estes sinais acompanharão os que creram. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhe fará nenhum mal, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. And if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. E se eles beberem veneno mortal, não se fará mal, e imporão as mãos sobre os doentes. Do E you não- believe this? Você crê nisso? Do you believe that your life is significant? Você crê que a sua vida tem um significado? You remember where I came from? Você se lembra de onde eu vim? A small little city. De uma cidade bem pequena. Grew up on a dairy farm. Eu cresci numa fazenda de laticínios. I am no different than you. Eu não sou diferente de você. Do you believe that your life is significant? Você crê que a sua vida tem significado? Do you believe that your life is as significant as Peter's? Você acredita que a sua vida é tão importante quanto a vida de Pedro? Do you believe that your life is as significant as Paul's? Você acredita que a sua vida é tão importante quanto a vida de Paulo? As Mary's? Como a de Maria? I'm here to tell you that it is. Eu estou aqui para te falar que sim. The book of Acts is not just a history book. O livro de Atos não é só um livro de histórias. It's a playbook. É um livro de prática. Now, nothing will be added to the Bible. Nada vai ser acrescentado à Bíblia. It is complete. Está completo. It is the Word of God. É a palavra de Deus. But the story's not over. Mas a história não acabou. Is the story over? A história acabou? No. Não. And God always saves the best for last. E Deus sempre guarda o melhor para o final. Do you understand that Moses, Você entende que Moisés, Abraham, Isaac, and Jacob, Abraão, Isaac e Jacó, Isaiah and Zechariah, Isaías e Zacarias, Elijah and Elisha, Eliseu e Elias, Peter and Paul, Pedro e Paulo, same story you're living. é a mesma história que você está vivendo. And your life E a sua vida can carry an eternal impact. pode carregar um impacto eterno. Right now in heaven, Agora, como é no céu, Peter's peeking over Pedro está olhando the great cloud of witnesses. a grande nuvem de testemunhas. Oh, there's Chris. Ah, o Cris, olha lá. Oh, he's at Paz Church. Ah, ele está lá na Igreja da Paz. Oh, let's go get Jonah. Vamos lá buscar Jonas. Hey, Jonah, Jonas, come here. vem aqui. Look, Olha lá. Chris is at Paz O Church. Cris está na Igreja da Paz. And he's trying to get them to understand E ele está tentando fazer com que eles entendam that our race que a nossa corrida isn't complete until they run theirs. não está completa até que eles corram a corrida deles. You understand this, Você right? está entendendo isso, né? It's a relay race. É uma corrida. Their race isn't done until you complete yours. A corrida deles não está terminada até você terminar a sua. And God called you to live right now E Deus te chamou para viver agora, for such a time as para um this, tempo como este, to see heaven come to earth. para ver os céus virem para a terra. Oh, if you are bored of being a E Christian, se você acha que ser cristão é uma vida tediosa, you don't know the Holy Ghost. você não conheceu o Espírito Santo. If you just barely made it into E church, se você mal consegue vir para a igreja, oh, gotta go to nossa, eu tenho que ir church. para a igreja. You don't know God. Você não conhece a Deus.
When you know the Holy Spirit Quando você conhece o Espírito Santo and you understand that you're a part of the same race, e quando você entende que você faz parte da mesma corrida, it's better than a cup of coffee. é melhor do que simplesmente tomar uma xícara de café. It'll give you purpose. Isso vai te dar um propósito. Okay, how is this possible? Então vamos falar como isso é possível. What makes this possible to live under an open heaven? O que torna possível vivermos debaixo desses céus abertos? The answer is simple. A resposta é simples. It's Jesus. É Jesus. Let's look really quickly Vamos dar uma olhada rapidinho. at a few scriptures that will paint a picture for you. Algumas passagens que vai trazer essa imagem para você. We must understand that Jesus loved us before we could ever love him. Nós precisamos entender isso, que Jesus nos amou antes mesmo de que nós pudéssemos amá-lo. Romans 5:8 says, "But God showed his love for us that while we were still sinners, Christ died for us." Romanos 5:8 diz: Mas nisso Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar apesar de sermos pecadores. In 1 John 4:10 it says, "This is real love, not that we loved God, but that he loved us and sent his son as a sacrifice to take away our sins." 1 João 4:10 diz: Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou a seu filho como expiação pelos nossos pecados. It's important to understand that Christianity is God getting to you. Então é importante você entender que o cristianismo é simplesmente Deus tentando acessar você. Every other religion is man trying to get to God. Todas as outras religiões é o homem tentando acessar a Deus. But it's good news. Mas é uma boa notícia. God got to you. Deus te alcançou. John 3:13. João 3:13. No one has ascended into heaven except he who descended from heaven, the Son of Man. Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. John 3:16. João 3:16. For this is how God loved the world. He gave his one and only Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. And then John 15:13. E aí João 15:13. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for their friend. Maior amor não existe do que aquele que entrega sua vida pelos seus amigos. This act of radical love broke open the heavens and made it available for us to experience it and to give it away. Este ato de amor radical quebrou e abriu as portas dos céus e tornou tornou acessível para que nós possamos viver e experimentar, viver dessa forma. Radical love O amor radical opened up the heavens. abriu os céus. Jesus is the one that radically loved us. Jesus é aquele que nos amou de forma radical. And his radical love for us opened up the heavens. E o amor radical de Jesus por nós abriu os céus. Okay, let's look at this scripture. Vamos olhar para essa passagem. In Luke 23:44 through 46. Em Lucas 23, do 44 ao 46. It was now about the 6th hour, and there was darkness over the whole land until the 9th hour, while the sun's light failed, and the curtain of the temple was torn in two. Then Jesus, calling out with a loud voice, said, "Father, into your hands I commit my spirit." And having said this, he breathed his last. Já era quase meio-dia e houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar. Então o véu do templo rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Now in the old covenant, there was a curtain that stood between man and the Holy of Holies. Então na antiga aliança havia um véu que separava o homem de Deus. This curtain was some 60 feet tall, Era uma cortina de mais ou menos uns 2 metros de altura, 30 feet wide, mais ou menos uns 10 metros de largura and 4 inches thick. e com uma grossura de mais ou menos uns 4 centímetros. In this act of radical love where Jesus came and laid down his life, E neste ato de amor radical que Jesus veio e entregou a sua vida,
that curtain was ripped from the top to the bottom. Aquela cortina foi rasgada de cima para baixo. It was a prophetic statement Foi uma declaração profética that heaven was opened. de que os céus estavam abertos. And now we have access to the presence of God. E agora nós temos acesso à presença de Deus. The radical act of God's love for us in dying on the cross O ato de amor radical de Deus por nós em morrer na cruz broke open the heavens. abriu os céus. Do you see it? Você consegue ver? Now when you begin to radically love God back, É agora, quando você passa a amar a Deus de forma radical, the heavens will be opened over you. os céus estarão abertos sobre você. In James 1 verse 17, Em Tiago 1:17, it says, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows. toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Do you understand that God gave you the ability to love him back? Você entende que Deus te deu a habilidade para amá-lo de volta? You didn't have the ability. Você não tinha essa habilidade. How radical is this love that God has loved us with? Quão radical é o amor que Deus nos ama. That he made a way for us to live under an open heaven. Que Ele abriu o caminho para que nós pudéssemos caminhar debaixo de céus abertos. He gave everything and withheld nothing. Ele entregou tudo e não conteve nada. This is why we should give everything. É por isso que nós devíamos entregar tudo. We should love God with a radical love. Nós deveríamos amar a Deus com um amor radical. A love that fears the Lord and not fears people. É um amor que teme a Deus e não teme as pessoas. In Romans 12 verse 1 and 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. It says, and so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all he has done for you. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo e dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Let them be a living and holy sacrifice, the kind he finds acceptable. This is truly the way to worship him. É dedicado ao seu serviço, agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. So the author of Romans is saying, Então, o que o autor de Romanos está dizendo, because of what God has done for you, por causa do que Deus fez por você, give your life to God. dê a sua vida a Deus. So what he's saying? Então, o que ele está dizendo? Now you know the story of Lazarus and then Mary pouring out the oil on Jesus' feet. Vocês lembram da história de Lázaro e Maria lavando os pés de Jesus? We talk a lot about the oil that she pours out. A gente fala muito sobre aquela fragrância que ela derramou sobre os pés dele. But why did she do that? Mas por que ela fez isso? Because she was sitting at a table with Jesus. Porque ela estava sentada a uma mesa com Jesus. And Lazarus, her brother who was dead, is now alive. E Lázaro, o irmão dela que antes estava morto, agora está vivo. And she's sitting there thinking, what can I do for a God who brought my brother back to life? E ela está sentada ali pensando, o que eu posso fazer para um Deus que trouxe o meu irmão de volta dos mortos? Has Jesus brought you back to life? Mas será que Jesus te trouxe a vida? Then don't love God with a lame kind of love. Então não ame a Deus com um amor preguiçoso. Love God with a real love. Ame a Deus com um amor verdadeiro. Don't love God one way in here and another way out there. Não ame a Deus de um jeito aqui dentro e de outro lá fora. Love God everywhere. Ame a Deus em todo Give lugar. God everything. Dê a Ele tudo. Amen. Amém? My wife tells me that when I preach, smile more. Minha esposa fala pra mim assim, olha, quando você for pregar, So let's have a sorri um smile pouquinho break. mais. Então vamos fazer uma pausa para sorrir. Anyways. Vamos lá. Okay, this is what it says. E é isso que diz. In Matthew 10:39, Em Mateus 10:39, whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Right, so back in Romans
In Romans 12 it says, don't copy the behaviors and customs of this world. Em Romanos 12, se a gente voltar lá, diz que não copiem o comportamento das pessoas deste mundo. The behaviors and customs of the world say, save your life. O costume e os hábitos do mundo dizem, salve a sua vida. But Jesus says, give it away. Mas Jesus diz, entregue a sua vida. There are two different forces working against you. Existem duas forças diferentes trabalhando contra você. You have God, Não, trabalhando em você. Você tem Deus, who is trying to conform you into His image and likeness. que está tentando te transformar a sua imagem e semelhança. And you have Satan, E você tem Satanás, who is trying to conform you into his image and likeness. que está tentando fazer você se tornar a imagem e semelhança dele. Okay, I need you to learn. Agora, eu preciso que você aprenda. Is everybody ready to learn something? Todos aqui estão preparados para aprender algo? Okay, why the cross? Por que a cruz? Okay, this is genius. Isso é genial. We know that in Luke chapter 4, Satan tries to tempt Jesus. Nós sabemos que em Lucas 4, Satanás vem e tenta tentar Jesus. And Jesus passed the test with flying colors. E Jesus passa nesse teste de longe. But it said Satan went away until there would be an opportune time. Então a palavra diz que Satanás saiu e tentou retornar num tempo oportuno. So here's Jesus now looking at the cross. Então aqui está Jesus olhando para a cruz. And the temptation is Jesus being selfish and not going to the cross for you and I. E a tentação de Jesus naquele momento era se tornar egoísta e desistir de ir para a cruz e cuidar da vida dele. But what did Jesus say? Mas o que Jesus Not fez? my will, but the Father's will be done. O que Jesus disse? Não a minha vontade, mas a vontade do Pai seja feita. Jesus shows us how to overcome darkness. Jesus nos mostra como prevalecer sobre as trevas. At the point of death on a cross. Quando ele estava a ponto de morrer numa cruz. Okay, you need to get this. Tá, você precisa entender At isso. the point of death on the cross. Quando ele estava encarando a morte na cruz. Jesus refused to look like Satan. Jesus recusou em ter a semelhança de Satanás. Satan is selfish. Satanás é egoísta. Jesus was selfless. Jesus não era egoísta. He defeated death, hell, and the grave Ele derrotou o inferno e a morte, by giving up his life. entregando a sua vida. This act of radical love, Este ato de amor radical this act of selfless love, é um amor que se entrega. opened up the heavens. Abriu os céus. Okay, are you ready? Agora você está preparado? Why don't you live under an open heaven? Por que você não vive debaixo de céus abertos? Because you're selfish. Porque você é egoísta. A preacher said, Pregador disse: you're never more like Satan você nunca vai se parecer tanto com o diabo than when you're selfish. quando você nunca vai parecer tanto com o diabo quanto quando você é egoísta. I need you to get this. Eu preciso que vocês entendam isso. Jesus didn't say deny Satan. Jesus não disse negue a Satanás. He said deny yourself. Ele disse negue a si mesmo. Let it sit. Tá? We still like Absorve. each other. A gente ainda gosta de todo mundo. He didn't say deny Satan. Ele não disse negue Satanás. He said deny yourself, pick up your cross and follow Ele me. disse negue a si mesmo e pega a sua cruz e siga Jesus. You want to live under an open heaven? Você quer viver debaixo de céus abertos? Love God radically Ame a Deus and radicalmente. be selfless. E não seja egoísta. How do we overcome? Como é que nós podemos vencer? By the word of our testimony, Pela palavra do nosso testemunho, the blood of the lamb, pelo sangue do cordeiro and what else? e o que mais? Loving not your life even unto death. Deixando de amar a sua vida, mesmo que seja diante da morte. Even if we're martyred, we win. Mesmo se nós somos martirizados, nós vencemos.
I don't know if you got that. Eu não sei se você entendeu isso. If I'm faced with martyrdom, Se eu estou encarando uma possibilidade de ser um mártir, I want to be like Stephen. eu quero ser como Estevão. He said, even at the point of death, I want to look like Ele Jesus. disse, até mesmo diante da morte, eu quero ser como Jesus. And who was there that they laid their coats at his feet? E quem que estava lá segurando os casacos de todo mundo? Paul was there. Paulo estava lá. And Stephen's act of martyrdom was a seed that went into the Apostle Paul's heart. E a atitude de Estevão foi uma semente que foi plantada no coração do apóstolo Paulo. See, we've been taught Christianity wrong. Nós, sabe de uma coisa? Nós aprendemos algo errado sobre o cristianismo. Christianity is about you for the first 5 seconds. O cristianismo é sobre você nos primeiros 5 segundos. And then it's about loving God and loving others. E depois é sobre amar a Deus e amar o If your próximo. Christianity is built around your comfort, E se o seu cristianismo está construído em volta do seu próprio conforto, it's not the real one. não é o verdadeiro cristianismo. Oh, here we go. Vamos lá. I told you, I'm making God happy. Eu tô falando pra vocês, eu falei, eu quero fazer Deus ficar feliz. And if you have spiritual ears, E se você tem ouvidos espirituais, this will make you happy. isso vai fazer você ficar feliz. Because those who lose their life find it. Porque aqueles que perdem a sua vida a encontram. And those who try to hold on to their life lose it. E aquelas que tentam segurar a sua própria vida a perdem. Let Satan no longer let Satan not be able to conform you into his image and you be selfish any longer. Vamos deixar de permitir que o inimigo tente te formar a imagem dele e ser parecido com ele sendo egoísta. I want to give you 3 things very quickly. Eu quero falar 3 pontos com vocês rapidinho. I never want to just preach a message and not give you something practical. Eu nunca quero pegar uma palavra e não dar algo para você, algo prático para vocês. So I want to give you something very practical and then I'm going to pray with you guys. Então eu quero passar 3 pontos bem práticos e aí eu quero orar com vocês. Because right now your heart's beating Porque agora o seu coração está batendo and you're saying, I want to live for e Jesus. você está dizendo, eu quero viver para Jesus. You're hungry for God. Você está faminto por Deus. So let me give you 3 very practical things. Então deixa eu te passar 3 coisas bem práticas. 3 steps to living under an open heaven. 3 passos para viver debaixo de céus abertos. Number 1 is this. O primeiro é esse: Awareness. consciência. You have to be aware that God wants to use you. Você precisa estar ciente de que Deus deseja usar você. So many Christians are unaware that God, yes, wants to use you in the church, but he wants to use you outside of the church. Muitos cristãos sabem que Deus pode sim me usar dentro da igreja, mas muitos cristãos não estão cientes que Deus pode te usar fora da igreja. So we have to be aware that the Holy Spirit wants to use us everywhere we go. Então nós precisamos estar cientes que Deus deseja nos usar em todo lugar que nós vamos. Number 2 is this. O segundo ponto é esse: We must be willing. nós precisamos estar dispostos. Because you can be aware of something but not be willing to do it. Por quê? Porque você pode estar ciente de algo, mas pode não estar disponível para fazer aquilo. You can be aware that this city needs to know about Jesus, Você pode estar ciente de que essa cidade precisa conhecer Jesus, but not be willing to share your faith at work, mas não estar disposto a compartilhar a sua fé no trabalho, right? certo? You can be aware and not willing. Você pode estar ciente, mas não estar disposto. But if I'm honest, most of you are aware and I believe that you're willing. E olha, para ser sincero, eu acredito que a maioria aqui está ciente e também está disposto. I believe that in your heart you really want to serve God. Eu creio que realmente no seu coração você deseja servir a Deus. So what's the third thing? Então qual é o terceiro ponto? You got to be fearless. Você precisa não ter medo. Because you can be aware. Porque você pode estar ciente, I believe you're aware. e eu creio que você está ciente. You can be willing. Você pode estar disposto, And I believe that you're e willing. eu creio que você está disposto. But fear can stop you. Mas o medo te para, No longer. mas não mais. God has not given you a spirit of fear, Porque Deus não te deu o espírito do medo, but
power, mas poder, love, amor and a sound mind. e uma mente sã. If the band wants to come up now, it Se o would be a Ministério great de time. Louvor puder voltar, seria maravilhoso. So awareness, Então, ter ciência, willingness, estar disposto and fearless. e não ter medo. Let me explain. Deixa eu explicar. Jesus' act of selfless love on the cross O ato de amor que não foi egoísta de Jesus na cruz, when he fearlessly said, "Not my will, but yours be done," quando sem medo ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a sua, it opened up the heavens. os céus se abriram. This is God's economy. Esta é a economia de Deus. When you are fearless, open heaven. Quando você não tem medo, os céus estão abertos. When you are fearful, Quando você está cheio de medo, closed heaven. os céus se fecham. This is God's economy. Essa é a economia de Deus. As I have traveled the world, Conforme eu tenho viajado ao redor do mundo, there have been moments where I was able to be fearless. houve momentos onde eu tive a oportunidade de não ter medo. And every time I chose to be fearless and to be bold and to radically love God, E todas as vezes que eu decidi não ter medo, ser ousado e ouvir a palavra de Deus, it was amazing foi incrível. because the Holy Spirit would come and there would be an open heaven. Porque o Espírito Santo vinha e nós tínhamos céus abertos. I was in Iraq about a year and a half ago. Há 1 ano e meio atrás eu estive no Iraque. And as we were there, we went to a hospital and there were many leaders, Islamic leaders that were there with us. E nós fomos para este hospital onde tinham vários líderes islâmicos que estavam lá. We were going room to room, giving out gifts and praying for the individuals Nós there. estávamos entrando de quarto em quarto e orando e entregando presentes para os indivíduos que estavam lá. And these leaders began to mock us and make fun of us. E esses líderes começaram a tirar sarro de nós. They would actually come in the room and take a selfie with us Eles entravam no quarto e aí tiravam uma foto com a gente, so they could have their picture of what they did with the Americans. para que eles tivessem uma foto do que eles fizeram com os americanos. And then they would mock us E aí eles tiravam sarro de nós. for believing in Jesus and praying for the sick. Por acreditar em Jesus e por estar orando pelos enfermos. Remember, I'm a farmer before I'm a pastor, Então eu quero te lembrar que antes de ser pastor, eu sou fazendeiro. a stubborn one. E eu sou teimoso. So we go outside. Então nós saímos About 20 of them are standing there. e cerca de 20 desses líderes estão lá fora. And my spirit was provoked within me. E o meu espírito foi provocado. So I asked the missionary, I said, "Can I be bold? Can I be fearless?" E então eu perguntei para o missionário que estava com a gente, eu posso ser ousado, eu posso não ter medo? He said, "Go ahead." Ele disse, vai em So frente. I walked over and God spoke to me about the main leader's knees. And I said, "You have bad knees and God's going to heal you." Então eu dei um passo de fé e falei assim, e o Senhor tinha me falado pro líder principal, você está com o joelho ruim e hoje Deus vai curar o seu joelho. In that culture, they won't let you pray for them. E naquela cultura eles não deixam que você ore por eles. I didn't ask. Eu não pedi. I said, "Give me your hand." Eu disse, me dá a sua mão. He put his hand in my hand. Ele colocou a mão dele sobre a minha mão. I said, "Jesus, Eu disse, Jesus, I ask you right now eu te peço agora, to heal this man's body. cure o corpo deste homem. Let him see who you really are." Deixe que ele veja quem o Senhor é. And as I was praying, E conforme eu estava orando, they tapped me on the shoulder eles me cutucaram no ombro. and they put me in the car and we started to drive away. E eles me colocaram dentro do carro e nós começamos a dirigir indo embora. These moments can be a bit touchy at times. Porque esses momentos podem ser um pouco delicados às vezes. 20 minutes later, 20 minutos depois, they called. eles me ligaram. They said something miraculous happened. Eles disseram, algo milagroso When that aconteceu. man prayed, Quando aquele homem orou, all 20 of us saw a vision. todos os 20, nós 20 We vimos uma saw the visão. heavens open. Nós vimos os céus abertos. And we saw a man in white descend into the middle of the E eu crowd. vi o homem de branco descendo no meio dessa roda. And my friend said this, E o meu amigo disse isso. "That's Jesus." Esse é Jesus. And just like you saw him in the vision E da coming, mesma forma que você viu Jesus vindo na sua visão, he's gonna come back again. ele vai voltar de novo.
Listen to me, Pause Church. Escute, Paz Church. The days of being a nice, quiet believer are over. Os dias de ser um cristão silencioso, quieto, acabaram. It's time to rise up. É tempo de se levantar. It's time to be bold. É tempo de ser It's ousado. time to get the power of God. É tempo de pegar posse And do it's poder time de to Deus. change a city. É tempo de transformar essa cidade. Will you stand with me all over the room? Você pode ficar de pé comigo? And if our prayer leaders and E os nossos líderes de can come oração, forward. das life groups e os pastores puderem vir aqui à frente. I heard specifically today Hoje eu ouvi especificamente that people will be delivered of fear. que pessoas serão libertas do medo. You say how? E você pode pensar como? You guys know the story of Peter. Você conhece a história de Pedro? Denies Jesus 3 times. Nega Jesus 3 vezes. The one that said, I will never leave you. Aquele que disse, Senhor, eu nunca vou te abandonar. He said this in his own strength. Ele disse isso na sua própria força. And he denies Jesus even with a young lady. E ele nega Jesus até mesmo para uma menina nova. But then the Holy Spirit, Mas aí o Espírito Santo, on the day of Pentecost, no dia de Pentecostes, hit that weak man. pegou aquele homem fraco. And he became a bold Christian. E ele se tornou um cristão ousado. So just for a moment, Então, por um momento, I want you to begin to pray in this room. eu quero que você comece a orar. All over the room, begin to pray. Comece a orar nessa sala inteira. If you can pray in the Holy Spirit, you Se can você pray in the consegue Holy orar em Spirit. If you línguas, pray pode in orar em línguas. Portuguese, Se pray você in quiser orar em Portuguese. português, ora em I want português. everybody Eu to begin quero to todos pray. começando a orar. I want everyone to begin to pray. Eu quero que todos comecem a orar. All over the room. Ao redor deste templo. In 30 seconds. Em 30 segundos. If you know you need to be delivered of fear, Se você sabe que você precisa ser liberto do medo. the band's going to begin to sing a song. Aqui o Ministério de Louvor vai começar a And you're going to come out ministrar. of your E seats and você come vai sair forward. do seu lugar e vai vir aqui à frente. And the Holy Spirit's going to meet E you. o Espírito Santo vai te encontrar. He's going to baptize you in the Holy Ele vai Spirit. te batizar no Espírito He's gonna Santo. fill you with boldness. Ele vai te encher com ousadia. And you're going to live under an open heaven. E você vai viver debaixo de So céus I abertos. say, fear E go. eu digo, o medo vai I say, embora. Holy Spirit E go. eu digo, Espírito Santo I vem. say, fear E go.